Bom, então, o que vai caracterizar, afinal de contas, o método psicanalítico propriamente dito, né? De um lado, Freud vai propor a associação livre. A associação livre é aquilo que ele propõe ao paciente quando o tratamento se inicia. E tem uma fórmula, uma frase clichê que o Freud vai usar como um pedido ao paciente, e que é: fale livremente sobre tudo o que lhe vier à mente. É claro que o Freud sabe perfeitamente que a nós não é dado falar tudo aquilo que nós queiramos. No dia a dia, no discurso cotidiano, a gente já se impõe uma série de restrições em nome da moral, em nome da convivência social e etc. Mas essas são situações nas quais nossos atos conscientes de vontade estão agindo. No caso do paciente em análise, havia um ponto, né, o Freud percebe, em que a partir de um determinado momento, o paciente não conseguia mais progredir no discurso. Ele podia mesmo, vocês vão ter essa experiência no futuro, no estágio, no 8º período de clínica, o paciente simplesmente para de falar. Ou fica dando voltas, né, que não levam a lugar algum. Então, esse fluxo associativo, esse fluxo de palavras em que verdadeiramente consiste a chamada associação livre, foi assim que ela foi batizada pelo Freud, podia encontrar momentos de parada, né? Ou de um volteio inútil. A gente vai voltar a isso depois. Mas é isso que incumbe ao paciente fazer, né? E por que ele não consegue avançar além de um determinado ponto? E aí é que entra a questão da intervenção do analista, da existência de determinadas pré-condições para haver um processo de análise, das quais nós vamos falar em breve. Porque há uma censura a essa palavra livre, que, no entanto, Freud pede ao paciente que profira. Censura essa que já não é mais controlável por atos conscientes de vontade. Não é que o paciente se negue a falar, né? Que aquela palavra obedeça, né, a um comando consciente dele, ele se negue a proferi-la para o analista durante a sessão. Não, aquilo é inacessível para ele. É como se estivesse ali na porta e não conseguisse entrar, ou, no caso, conseguisse sair. Então é de uma censura que o sujeito não consegue controlar, uma censura inconsciente, que ele não domina, mas que pode eventualmente ser contornada, ser vencida ao longo do processo de análise. Então é isso que compete ao analisando fazer, né? Assim, em termos muito simplórios. Mas o que corresponde, então, a essa associação livre no caso do analista? Corresponde a algo que o Freud chamou de atenção flutuante. Atenção flutuante diz respeito ao fato de que o analista não vai prestar atenção demasiada, né, no discurso, no chamado discurso manifesto do paciente, né? As palavras propriamente ditas, né? Mas naquilo que se insinua entre elas, entre os ditos do paciente, que é o discurso do inconsciente. Ou, como mais tarde a psicanálise vai dizer, o discurso do sujeito, o discurso do desejo. Então, esse discurso, ele é um discurso que não está ali frequentemente no discurso cotidiano. A análise, o setting analítico, né, o divã, o analista
à cabeceira do paciente, tudo, seriam aspectos, né, alguns dos aspectos que, supostamente para o Freud, favoreceriam que essa palavra emergisse. Mas mesmo assim ela não é constante, né? Nós quase sempre estamos falando o discurso imaginário, esse discurso da consciência. Numa análise, espera-se que a possibilidade de que o inconsciente fale seja ampliada. É para isso que, afinal de contas, foi inventada a psicanálise. Então, essa atenção flutuante diz respeito à atenção que o analista vai dar ao discurso do seu paciente, mas não ao discurso manifesto, e sim aquilo que se insinua nas franjas, nas frestas desse discurso consciente. É como se o próprio paciente não se apercebesse do que ele falou e o analista estivesse ali para escutar essa palavra da qual o próprio analisando não se dá conta do sentido que ela porta, né? Pelo menos potencialmente. Então, a escuta analítica, ela não diz respeito verdadeiramente àquilo que se passa entre a boca do paciente e o ouvido do analista. Mas se trata mais propriamente de uma comunicação, se assim posso dizer, de inconsciente para inconsciente, do inconsciente do analisando para o inconsciente do analista. Não é com o ouvido que o analista escuta, é com o seu próprio inconsciente. Para que isso aconteça, há regras, né? Há condições sobre as quais nós falaremos.